Olá, eu sou o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o estudo de hoje trata sobre os 10 mandamentos, segundo o Catecismo Maior de Westminster. Hoje o que eu me refiro, dia 20 de maio de 2020, e trata-se do nosso 9º estudo online. E hoje vamos tratar acerca do 7º mandamento. Este assunto está contido entre as perguntas de número 137 até número 139. Comecemos com a pergunta de número 137, que é a apresentação do mandamento. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é: não adulterarás. Vamos destacar o texto bíblico da resposta do catecismo e nós vamos encontrar não adulterarás, texto bem objetivo e direto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. O assunto, portanto, que traz esse mandamento é o casamento, porque, como nós veremos nesse estudo, adultério pressupõe casamento. Inevitavelmente, portanto, o assunto hoje é casamento. Em uma versão positiva, o mandamento pode ser entendido como guarde o casamento. Como assim numa versão positiva? Eu digo da forma como ele está escrito. Ele começa com um não adulterarás, enfatizando uma versão negativa por causa do não. Uma versão positiva, o mandamento trata acerca de guardar o casamento. Guarde o casamento também pode ser entendido como o 7º mandamento. Vamos nos valer aqui de um texto retirado do livro O Significado do Casamento, de Timothy Keller, pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Lembro-me de assistir televisão alguns anos atrás, a um programa no qual um homem e uma mulher que moravam juntos discutiam se deveriam casar. Ele queria, mas ela não. A certa altura, ela explodiu e disse: por que a gente precisa de um pedaço de papel para amar um ao outro? Não preciso de um pedaço de papel para amar você. Só complica as coisas. Seria o casamento apenas um pedaço de papel? É claro que não. Casamento é imensamente maior do que supõe a personagem do livro de Keller. E aí vem a pergunta: o que é o casamento? Vamos começar pelo que não é o casamento. O que o casamento não é? O casamento não é um produto. Alguns podem pensar, enquanto o cônjuge satisfazer minhas necessidades de consumo, sejam emocionais, físicas e financeiras, está tudo bem. Quando se esgotar esses recursos, acaba-se o casamento. Infelizmente, este é um dos pensamentos que cultivam alguns casais. Eles entram em consórcio, em conjugação, em casamento, mas apenas com o objetivo único de satisfazer a si mesmo. E então, quando percebem que o casamento possui altos e baixos e que o cônjuge nem sempre irá corresponder às suas expectativas, então ele se sente enganado, porque casou pensando que estava indo no mercado adquirindo um produto. Casamento não é um produto. Casamento também não é achar a pessoa certa. Então, aí tem uma ilustração ao lado, esperando pela alma gêmea. Divulga-se a ideia da existência de uma, abre aspas, alma gêmea, fecha aspas. Pessoas que alimentam esta crença vivem em busca de um príncipe ou princesa encantada, ou vivem querendo transformar o objeto dos seus afetos, ou seja, o seu namorado, o seu noivo, o seu marido, sua mulher, em alguém que seja a pessoa certa. Frustram-se porque ninguém nunca poderá estar à altura da expectativa do outro, nem deve. Na verdade, não conhecemos realmente toda a pessoa.
mais uma contribuição de Timothy Keller com esse texto. Durante 25 anos, minha esposa esteve casada com 5 homens diferentes e todos eles eram eu. Nós mudamos, nossos cônjuges mudam também. Isto é importante destacar, porque não existe príncipe ou princesa encantado, ao contrário do que nós assistimos em novelas, em filmes, em histórias e contos antigos. Não existe alma gêmea. Inclusive, esta ideia de alma gêmea oriunda vem da mitologia grega, que existe uma pessoa que vai lhe completar e você precisa encontrá-la nessa terra. Esse tipo de pensamento não é bíblico, mas infelizmente povoa a mente de algumas pessoas ingênuas demais para acatar essa ideia. E aí transformam o seu casamento em uma grande frustração, porque estarão sempre alimentando altas expectativas acerca do seu cônjuge, expectativas estas que ele nunca irá conseguir se adequar, porque ele é humano, mas a aspiração que esta pessoa tem não é. É uma idealização. Portanto, nesta forma, não existe uma pessoa certa. Casamento não é apenas sexo. O sexo é apenas permitido dentro das fronteiras do casamento. Mas o casamento não é sexo. É maior do que ele. O inclui. Devemos nos lembrar disso, porque embora o casamento seja até mesmo apresentado na Epístola de Paulo aos Coríntios, como nós veremos daqui a pouco, como um termômetro para se saber, né, quando se deve casar, quando os desejos se afloram, pelo desejo que se consuma o ato sexual, então acende-se ao semáforo sobre a nossa cabeça, a lanterna amarela, diz: opa, perigo, preciso tomar cuidado, é melhor casar porque o desejo está ficando alto. Embora este sentimento seja um indicador de que é necessário casar, devemos tomar cuidado e lembrar que casamento não é apenas o ato sexual. O casamento inclui. O ato sexual tem grande importância no casal, física, psicológica e até espiritual, mas não resume o casamento. O casamento é maior que o sexo. Então, o que é o casamento? Devemos começar respondendo que o casamento foi criado por Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Texto em Gênesis 2, 18. A Bíblia inicia tratando o casamento como algo que vem solucionar o problema, a solidão. O companheirismo, portanto, é a essência do casamento. Esta conclusão vai de encontro ao que está dito nesse texto bíblico. Não é bom que o homem esteja só. Depois de inúmeros textos, no livro de Gênesis, Deus declarando que algo é bom, aquilo também é bom, viu tudo que era muito bom. De repente Deus encontra a solidão do homem e diz: olha, não é bom esta solidão. Enfim, o companheirismo é criado para ser a essência do casamento. Nós vemos isso em outros textos bíblicos, por exemplo, em Provérbios capítulo 2, verso 17, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui é uma reprimenda a uma mulher que abandonou os seus votos. E ao fazer isso, o texto, a censura dizendo que abandonou o amigo da mocidade, ou seja, o seu esposo com o qual se casou, qual fez votos, deixou e esqueceu, e assim traiu sua aliança, a aliança do seu Deus. Outro texto também que evoca isso: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua mocidade. Mais uma vez, a expressão de companheirismo e amizade está sendo citada no texto em Malaquias 3,14, tocando na essência do casamento, que é esta ideia de companheirismo com alguém
da mocidade, alguém que acompanha as fases da vida. O casamento é uma aliança que envolve o companheirismo. Esses textos nos ajudam a fundamentar isso. É bom lembrar o objetivo do casamento. Ele não está centrado em si mesmo. Veja que a mulher foi colocada como auxiliadora do homem, mas auxiliadora no quê? Ajudar em quê? No serviço a Deus. O casamento de Adão e Eva era para benefício imediato do homem, resolver sua solidão, mas com o fim último e primordial de servir a Deus e não a eles mesmos. Portanto, como nos lembra esse menino simpático, estar casado é partilhar de uma jornada onde ambos nunca param de mudar. E através dessas mudanças, a relação conjugal vai amadurecendo cada vez mais. Esta imagem traduz o ideal do casamento que Deus deu ao homem. Uma aliança que atravessa as idades. E à medida que essa aliança vai atravessando as idades, o casal vai ficando cada vez mais companheiro um do outro, até chegar ao fim da jornada em Deus. Vamos retomar o nosso texto dito isso sobre o casamento. Pergunta de número 138. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Os deveres exigidos no sétimo mandamento são a pureza no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento, e a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Vamos observar alguns destaques nesse texto. Tratam sobre pureza, vigilância, moderação ou temperança, vocações, ou seja, dons, e evitar tentações. Eu vou tratar de alguns, começar pela pureza. Então o texto evoca a necessidade de pureza. Pureza no corpo, no entendimento. Entendimento, ou seja, eu preciso ter um entendimento correto acerca do que Deus espera de mim no casamento, acerca do que nós esperamos, do que Deus espera de nós no casamento. Dos afetos, ou seja, os afetos podem ser impuros, eu preciso cuidar dos afetos. Nas palavras, tomar cuidado com as palavras, com aquilo que sai dos nossos lábios. No comportamento, que é o somatório desses elementos, corpo, entendimento, afetos e palavras. E assim eu estarei preservando, e você também, preservando a pureza em nós mesmos e nos outros. Ou seja, a pureza é um elemento que deve ser cultivado não apenas em nós, mas também vista como responsabilidade de cultivarmos nos outros também. Devemos evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Há momentos em que nada podemos fazer senão, de fato, fechar os nossos olhos ou nos distanciar daquilo que não agrada a Deus. A vigilância também é traga nesse texto, e a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Ou seja, nós devemos estar vigilantes acerca do que os nossos olhos estão vendo. Esse assunto ele é recorrente, a outra redação vai retomar esse assunto, então não vamos nos delongar muito nele. Agora, algo mais precisa ser dito sobre esta sessão. O casamento daqueles que não têm o dom da continência. Todos, até certa idade, somos continentes, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que todos, até certa idade, não temos relações sexuais. A partir do amadurecimento de nosso corpo, vamos tendo contato com a maneira com que administramos nossos desejos. É com a idade chegando que vamos nos percebendo como pessoas desejantes, pessoas que desejam. É necessário sabedoria para reconhecer a extensão do seu controle, ou seja, nós temos um nível de controle acerca dos nossos desejos. Se existem sinais de que o desejo está forte, é melhor casar. Portanto, aqui, para nós, está um importante dado,
Todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos cultivadores da continência, não tivemos relações sexuais. Então, é apenas com a idade e com o nosso cada vez envolvimento maior com aqueles que estão ao nosso redor que esses impulsos vão surgindo. E esses impulsos são saudáveis. Nós não estamos aqui tentando transformar algo benigno, que são esses impulsos, em algo maligno. Não são algo dado por Deus. Graças a Deus nós temos esses sentimentos e desejos. Eles, porém, devem ter o seu curso correto segundo a Bíblia. Os desejos estão aumentando, está na hora de casar, está na hora de constituir matrimônio. Calvino chega a dizer que este é um tipo de sinal da providência de Deus, de que está na hora de casarmos. E um lembrete importante acerca do 7º mandamento. Isso não diz apenas respeito a você, mas também está quem está à sua volta. Isto que? Todos os cuidados que devemos ter em relação ao 7º mandamento. Lutero nos lembra bem acerca disso em seu Catecismo Maior. O escopo de todos os mandamentos é ensinar que tenhamos cuidado de evitar qualquer forma de dano ao próximo. Tratam, primeiro, da pessoa do próximo, não matarás, no 5º mandamento. Em seguida, passa-se avante para a pessoa ou bem que lhe é mais chegado depois de seu próprio corpo, a saber, seu cônjuge. Lutero está tratando acerca dos mandamentos, e ele diz que nos mandamentos relacionais de pessoa para pessoa, o 5º mandamento, ele é o que trata da pessoa, e em seguida passa-se avante, passa-se ao 7º mandamento. Devemos lembrar que os luteranos têm uma mudança de mandamento que não é o nosso. Então, o 5º mandamento deles está relacionado a não matar. Então, há uma mudança de mandamentos, aí precisa se observar isso. Então, o 5º para ele, os luteranos, é o não matarás, o que para nós é o 6º. Mas o que é importante para nós é que o cônjuge, o casamento, é o bem mais importante para nós, e nós devemos preservar isso. É o que fica a mensagem de Lutero. Pergunta de número 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, a fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia e todas as concupiscências desnaturais. Todas as imaginações, os pensamentos, os propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida do casamento, ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Vamos observar alguns destaques nesse texto: adultério, fornicação, afetos impuros e olhares lascivos. Também aqui na outra parte, a demora indevida do casamento, divórcio e abandono injusto. São alguns elementos com os quais nós temos mais contatos, digamos assim. Vamos tratar acerca desta primeira parte. No início desta sessão, o tom é deixar claro que o casamento é o lugar do ato sexual. E todo ato sexual fora do casamento é visto como pecado. Veja aqui o que o Catecismo Maior elencou. Adultério, devemos lembrar, é quando um cônjuge traz seus votos envolvendo-se com terceiro ou terceira. Fornicação é o ato sexual antes do casamento. Incesto é o ato sexual de pessoas que possuem relações consanguíneas, ou seja,
de relações sexuais com pessoas próximas demais em sangue, pai, irmãos, irmãs, mãe, isso tudo é incesto. Concupiscências desnaturais, que é um termo geral de proibição a toda relação que não esteja de acordo com o padrão de Deus. Então existem vários tipos de concupiscências que se encaixam dentro desta classificações desnaturais, porque não é aquela que está dentro do matrimônio. A Bíblia também condena o que se passa no coração no que toca essa matéria. Jesus repreendeu os fariseus ao afirmar que o adultério vai além apenas do ato sexual, mas envolve as intenções do coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus capítulo 5, verso 28. Então vamos observar estes destaques, olhares lascivos, afetos impuros, vestuário imodesto e demora indevida no casamento. Esses assuntos também nos interessam destacar, não esquecendo de que o tom deles é algo que está além do ato sexual em si, que já foi repreendido, o ato sexual fora do casamento, mas aqui nós avançamos para uma ideia que vai um pouco além do fato sexual, mas também para aquilo que ocorre no nosso interior ou provoca o interior dos outros. Olhares lascivos é um deles. Precisamos sempre estar de olho onde andam os nossos olhos. Os olhares comunicam muito, tanto do homem quanto da mulher, tanto os nossos próprios olhos quanto os olhos dos outros. Devemos lembrar que a Bíblia se preocupa com os nossos olhos. Jó capítulo 31, verso 1, há um belíssimo texto que trata acerca do compromisso que Jó tinha com os seus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Jó era um homem casado e ele sabia que era errado fixar os seus olhos em alguém fora do seu casamento. Afetos impuros. Cuidado com o que orienta os seus sentimentos. Eles também foram afetados pela queda. Não existem sentimentos puros. Esta é uma armadilha muito recorrente, um laço muito recorrente na vida das pessoas. Algumas pessoas se levam pelos sentimentos e afetos, achando que é a bússola e a orientação da sua vida, e acabam caindo em grandes buracos e precipícios. Por quê? Esquecem algo fundamental. Os sentimentos foram afetados pelos pecados. Então é totalmente possível que você possa gostar ou ter afeto por algo que Deus reprove. É possível. E por isso ser possível, você deve guardar seu coração. Infelizmente, algumas pessoas esquecem essa verdade e acabam envolvendo-se emocionalmente com outras pessoas, com justificativas mil, mas é um erro. A Bíblia diz que nós não devemos nos aconselhar com os nossos sentimentos como orientadores. Quem te orienta e quem me orienta é a palavra de Deus. Muito cuidado com os sentimentos. Vestuário imodesto. É bom lembrar para quem nos vestimos, que é uma imagem importante de que nós devemos estar cuidando de como nos vestimos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Esta é a recomendação do apóstolo Pedro a algumas mulheres que estavam se utilizando de penduricalhos ou outros tipos de ornamento para se embelezarem demais, e Pedro está dizendo: olha, essa beleza tem lá o seu valor, mas a beleza de vocês, a que vocês devem se preocupar mesmo, é a beleza interior. Então devemos tomar cuidado com as nossas vestes. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Vivemos em uma sociedade extremamente predadora e devemos tomar cuidado para que não sejamos vítimas fáceis daqueles que estão ao nosso derredor. Deus dê sabedoria para que você se vista de maneira modesta e sóbria. João Calvino tem uma
uma fala importante acerca do sétimo mandamento. Quando se veta a fornicação, veta ao mesmo tempo que se armem ciladas à castidade alheia, tanto pelo ornamento lascivo do corpo, como por gesticulações obscenas e por palavras impuras. Livro Instituição da Religião Cristã, livro 2, capítulo 9, parágrafo 44, João Calvino dá um conselho sábio acerca do perigo do ornamento lascivo, ou seja, roupas que vão despertar a lascívia das outras pessoas. Isso é um tipo de cilada à castidade alheia, ou seja, existem tanto homens quanto mulheres que não se educam no vestir e acabam se tornando pedra de tropeço, aliás, para cristãos. Tomemos cuidado, meus irmãos e irmãs, e sejamos sóbrios no nosso vestir. Um outro item digno de destaque: demora indevida no casamento. Planejamento é necessário, sim. Muitos casais se preparam para o casamento, isto é correto. Mas cuidado para que, com os prazos, vocês não deem ocasião a situações que estimulem a tentação. Ou seja, tomem cuidado, não são poucos os casais que alongam os prazos para preparativos e acabam se colocando em situações de perigo desnecessárias. Então tomem cuidado, sejam sábios, aqueles que estão se preparando para casar, ou aqueles que ainda irão se preparar para casar, e tomem o fator tempo como algo a ser administrado de maneira cuidadosa para evitar queda. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. 1 Coríntios 7, verso 9. Considerações acerca destas perguntas do catecismo. Tema: a idolatria do sexo. Nossa sociedade diviniza o prazer. Em consequência, diviniza as sensações. Torna o sexo quase como um Deus. Deus limitou as relações sexuais dentro do matrimônio. Devemos combater toda forma de profanação daquilo que Deus santificou. Então tomemos cuidado. Da nossa sociedade dificilmente virão orientações de pureza. Nossa sociedade, ela diviniza o sexo. Tome cuidado para que você não seja envolvido com esse tipo de pensamento. Devemos combater toda forma de profanação daquilo que Deus santificou. E Deus santificou o casamento e o matrimônio. E não se esqueça, um casamento feliz é um casamento bíblico. Quanto mais bíblico, mais refletirá a vontade de Deus e mais abençoado será. Que Deus abençoe o seu casamento se você for casado, casada. Que Deus abençoe os preparativos do seu casamento se você está se preparando para casar. E se você é jovem e ainda não pensa nisso, que esse estudo possa ter sido útil para que você tenha em vista os desafios que aguardam para o dia que deve vir, se Deus não lhe deu o dom da castidade, de casamento. Último aviso: a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados, estamos disponibilizando um e-mail para contato. Está aí abaixo: ipbitaquaresponde@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida, alguma dificuldade, precisa de um esclarecimento, mande para nós uma mensagem através desse e-mail. Eu sei que algumas pessoas de outras igrejas estão assistindo o nosso estudo e às vezes podem ficar um pouco deslocada com a maneira com que nós tratamos os assuntos. Então eu estou aí abrindo um canal para que possamos tentar manter um diálogo, beneficiando todo o corpo de Cristo. Que Deus possa muito abençoar você e que você possa ser um guardador do sétimo mandamento, no nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.